Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com plantão, ó. Curtindo a musiquinha aí? Plantão, não é prisão do Bolsonaro, tá, galera? Não é prisão do Bolsonaro. Julgamento do Sérgio Moro, pessoal. Primeiro dia terminou agora, há poucos minutos, terminou o primeiro dia de julgamento. A sessão foi adiada, deve prosseguir aí. Inclusive, no início da sessão ali, o presidente deixou bem claro de que se houver pedidos de vistas, aí esse julgamento não ultrapassa a próxima semana. Se houver um pedido de vistas, ele volta volta ao julgamento, volta ao plenário. Na sequência, ele reservou 2 datas essa semana e 2 datas na próxima semana. Mas o que aconteceu hoje? Olha, pessoal, a gente teve o início do julgamento, deixa eu aumentar aqui, o relator acabou de votar contra a cassação do Sérgio Moro, ou seja, o relator votando a favor aí do Moro, mas foi só o primeiro voto, tá, pessoal? O julgamento será retomado aí na quarta-feira, ele não foi adiado por pedido de vistas, ele foi adiado para quarta-feira pelo adiantado da hora mesmo. Então, na quarta-feira aí a gente deve ter outros desembargadores votando. E é como eu disse, foi só o primeiro voto, tá? Antes do voto do relator, a gente abriu com as sustentações orais, tanto do advogado do PL como do advogado do PT, que são os partidos que ingressaram com a representação contra o Sérgio Moro pedindo a cassação. Depois a gente teve a manifestação do integrante do Ministério Público, do procurador eleitoral, e são exatamente essas manifestações aqui que eu quero trazer para repercutir com vocês, tá, pessoal? Eu peguei um compilado que a Mídia Ninja fez, um resumo das sustentações orais e da manifestação do procurador, e vou trazer para analisar aqui com vocês. Antes disso, pessoal, deixa eu trazer aqui o voto do relator. Mas antes do voto do relator, deixa eu pegar aqui e jogar na tela. Vamos assistir, pessoal. Aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos assistir o finalzinho da sessão agora, a parte dispositiva, que é na qual o relator vai ler aí o seu entendimento a respeito do caso, né? Depois de todas, ele ficou 2h30, pessoal, lendo o voto dele, 2h30. Aqueles votos longos, né? Cheio de rebuscados termos jurídicos. E ele termina o voto dele neste sentido aqui, e depois tem ali o presidente do tribunal dizendo como será o prosseguimento. Vamos assistir aqui. Senhor presidente, é exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Obrigado, desembargador eleitoral Luciano Casco Falavinha Souza. Acho que foram 2h15, mais ou menos, de leitura do voto. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Agora, seguindo aqui a ordem de votação, concedo a palavra ao desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Eu, como não podia de satisfazer, acompanhei com muita atenção os debates de hoje. Quero primeiro registrar aqui o alto nível da democracia paranaense eleitoral. Quando o TRE é elogiado Brasil afora, muito por isso é porque os advogados e advogadas do Paraná levam a nossa imagem Brasil afora. Foram debates de alto nível, doutor Bruno Cristaldi, doutor Luiz Petinin, Gustavo Guedes e Cássio Prudente. Ouvi também com atenção o doutor Godoy, o seu parecer, que reafirmou aqui do plenário. E, claro, não pude deixar de ouvir também o relator, com um voto, por todos nós já imaginado, muito poderoso, muito minucioso. Voto esse que me obriga a pedir vistas para, na próxima quarta-feira, já trazer a minha
a minha sugestão de voto aos demais colegas, presidente. Obrigado, desembargador José Rodrigo Sade. Então, como foi estabelecido aqui, os pedidos de vista sempre entram para análise no dia seguinte, ou seja, segunda, quarta, a outra segunda, excepcionalmente, para terça-feira, ou seja, esse julgamento acaba no dia 8 ou dia 9, que o princípio da celeridade para darmos fim aqui nesse processo. Agradeço a todos, mais uma vez, eu agradeço aqui os ilustres advogados pelo respeito pela corte, pela... Então tá aí, pessoal, até me equivoquei. O Rodrigo Sade ali, então, o segundo desembargador a votar, pediu vistas, não terminou pelo adiantado da hora. Então a sessão volta na quarta-feira, do julgamento, e se tivermos novos pedidos de vista ali, como o presidente falou no final, ficará postergado para outra semana, dia 8 e 9, e a intenção do presidente ali, que ele deixou claro no início da sessão e agora ali no final, é de que no dia 9 de abril, no máximo, nós tenhamos a conclusão desse julgamento. Vamos trazer aqui então, ó, pessoal, o relator. O que o relator disse? Vota contra a cassação de Sérgio Moro. Moro responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022, mas nega as acusações. Então está aqui a notícia, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza votou pela improcedência da ação. Isso significa que ele entendeu que as acusações não procedem e que o cargo conquistado por Moro no Senado deve ser mantido. Segundo o desembargador, José Sade pediu vistas. Então está aqui, a matéria não detalhou muito, né? Além do relator, outros 6 desembargadores terão voto. Todos os membros votam, inclusive o presidente, né, o Sigurd Bengtsson. Primeiro dia, então, a sessão começou com as sustentações orais, como eu falei para vocês, né? E já vou adicionar aqui as sustentações para a gente ouvir resumidamente aí o que os acusadores, né, o advogado do PL e o advogado do PT disseram e o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral. Ficamos participação do segundo suplente, o senhor Ricardo Augusto Guerra, devendo ser afastada a sua responsabilidade pessoal quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade. E concluindo, senhor presidente, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, senhor relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente. O fato é que, como foi dito antes, é necessário encontrar um critério, realmente. E o critério selecionado, obviamente, sujeito ao escrutínio da Corte, certamente poderá ser aprimorado, mas precisa haver um critério. Não haver nenhum critério importaria, com a devida vênia, abster-se de investigar a realização dessas despesas. Por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura. Eu diria até que praticamente não há debate, sobre a premissa jurídica quanto à possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha, assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo. O pressuposto que a Procuradoria Regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes, inclusive pelos investigados em suas alegações finais. O Dr. Guedes mencionou outros percentuais aqui, sim, está citado nas suas alegações também. A divergência da Procuradoria com relação às alegações finais claro, como sempre, em relação aos valores imputados, sobretudo quanto aos critérios. Daí a importância de eu destacar nesse momento a relevância desse ter um critério. Dos precedentes antes citados, e que também constam lá do parecer, pensamos que um referencial de 10%,
que é um referencial que aparece também em outras discussões da Justiça Eleitoral, é um patamar que pode servir de referencial. E assim, considerando o valor que foi encontrado pelo Ministério Público Eleitoral, de 2.030.000, aqui em números redondos, isso representaria 39,78%, senhor presidente, do total das despesas contratadas pela própria campanha no momento subsequente. Aqui, eu preciso fazer um comentário em relação às questões dos honorários advocatícios. Elas são despesas de cunho eleitoral, elas devem ser registradas e declaradas. O que acontece é que elas não se sujeitam propriamente ao limite de gastos. Então, quando a PRE faz a proporcionalidade de despesas de pré-campanha com a campanha, ela considerou honorários nos dois casos. No entanto, somos instigados a fazer a proporcionalidade entre as despesas consideradas pelo parecer, excluindo os honorários. E se nós excluímos os honorários na pré-campanha, pelo que a Procuradoria tinha atribuído, é cerca de 355 mil. Quando olhamos para as despesas de campanha, verificamos uma despesa de honorários de 815 mil. Então, para que se faça a proporcionalidade, sempre insistindo, buscando um critério, façamos a conta, sem honorários num caso e no outro. E aí, como resultado, as despesas de pré-campanha adotadas pelo parecer sem honorários ficariam na casa de 1.670.000, enquanto as despesas de campanha não seriam 5.100.000, mas na casa de 4.200.000. E o resultado final dessa conta acaba sendo a manutenção do parâmetro de 39% da pré-campanha para a campanha. Há uma redução depois da vírgula, de 39,7 cai para 39,1. E é este o parâmetro, esse é o ponto. De que é bem acima do patamar de 10% ou de 20% e extrapolando também até mesmo um 30% de gasto em pré-campanha, como foi mencionado aqui. A partir daí, o parecer faz a correlação disso com a quebra de isonomia entre os candidatos, considerando, sim, que uma campanha de nível nacional leva a ações que, direta ou indiretamente, trarão visibilidade também nacional, e considerando, inclusive, que se a mudança da pré-candidatura, a mudança de cargo pretendido, como aconteceu de presidente para senador, ela não é vedada, é necessário considerar que o referencial de análise das despesas efetuadas tem que ser do cargo efetivamente candidatado, porque é esta a campanha que vai ser, ao final e ao cabo, afetada. E, além disso, é preciso dizer que os dois candidatos, segundo e terceiro colocados, nesse caso, nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do Estado do Paraná, que foi governador, foi senador, por vários mandatos, amplamente conhecido e com alto capital político dentro do Estado do Paraná. De outro, o segundo colocado, que ficou cerca de 4 pontos percentuais atrás nessa campanha, era o candidato apoiado pelo então presidente da República e candidato à reeleição, que teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno no Estado do Paraná. E também pelo então governador, reeleito em primeiro turno com 69% dos votos. Uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha de impulsionamento da figura do pré-candidato, pode desequilibrar esse pleito. Destaco que aqui nós não vamos falar de propaganda antecipada, não é o foco. O foco aqui é falar dos... Daí, portanto, ali a gente teve o procurador, né, eleitoral trazendo os argumentos pelo qual entende pela procedência parcial da ação, Ministério Público Eleitoral. Agora nós temos aí, então, o Bruno Cristaldi, que é um dos advogados de acusação ao Sérgio Moro. Vamos ver qual é a tese da acusação aqui, para a gente entender bem. Da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e Caixa 2.
uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores, contrato milionário com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa, no primeiro pagamento. Nós estamos falando de gasto de aproximadamente 500 a 600 mil reais em pré-campanha para o Senado do Paraná. Esse é o teto que a Justiça, com precedentes sólidos e cristalizados, entende como razoável. Esse gasto equivale a... Veja aí, 500 e 600 mil reais, né, o teto de gasto admitido e a estimativa da Procuradoria Eleitoral, como o procurador inclusive falou antes ali, ultrapassa 2 milhões. Então, houve um evidente abuso de poder econômico. Esse é o principal elemento, né, dessa representação contra o Sérgio Moro. 300% do limite que seria permitido, de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O 30% do gasto do candidato mediano, aqui nós estamos falando de 549.847. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda... É interessante, esse ponto aí que o outro advogado traz, né? São dois advogados, um do PT e um do PL, que esse colega traz é um termo muito apropriado, né, para Sérgio Moro, trapaça eleitoral. É um termo que bem é apropriado, né, para a figura de Sérgio Moro, trapaça eleitoral. E de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. O que está sendo analisado aqui é se começar uma campanha com 8 meses de antecedência, com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos de fundo partidário de uma pré-campanha, se isso violou a isonomia e a paridade de armas. Com devido respeito, violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. Com esses argumentos, excelências, são muito criativos, mas não estão respaldados nem na lei e nem na jurisprudência do TSE. Excelências, eu trouxe a vocês a unicidade de identidade visual da campanha. A logomarca, que veio daquele convite ainda da cerimônia de filiação do Podemos, que virou a logomarca da pré-campanha e que foi utilizada até o lançamento da pré-campanha da candidatura ao Senado no estado do Paraná. Esse ponto é muito interessante, né, pessoal? Muito interessante. A identidade visual, a logomarca, teve uma continuidade, era a mesma lá na pré-campanha presidencial do Sérgio Moro, porque o Moro era candidato a presidente. Era a mesma identidade, a mesma logomarca utilizada depois na candidatura ao Senado. E é bom a gente lembrar que a candidatura a presidente da República era pelo partido Podemos. E para o Senado foi no União Brasil, que é o partido que ele se elege, no caso, né? Então não se pode nem dizer que é uma identidade visual do partido. Não, já era ali a pré-campanha presidencial que Sérgio Moro fazia, já era parte da campanha que seria adotada na sequência no Senado. Esse é o ponto fundamental também. Tudo aquilo de estrutura de contratação já tinha sido feito antes, excelências. Aí vem mais um argumento também que eu acho interessante. Veja, eu precisava gastar isso, porque eu estava concorrendo contra um senador da República e um deputado que tinham cota parlamentar para fazer pré-campanha. Não tinham. Usar cota parlamentar para fazer pré-campanha é ilícito. Pode ser abuso também. Mas nem isso procede, excelência, porque eu fui atrás das despesas. E daí eu descobri que o Álvaro Dias, no primeiro semestre de 2022 inteiro, gastou em cota parlamentar cerca de 42 mil reais para viajar. E o Paulo Martins, cerca de 47 mil.
os investigados só em jatinho e carro com segurança no Paraná. Não estou falando do Podemos, não estou falando de São Paulo. No Paraná, gastaram quase R$900 mil. Só em jatinho, em menos de 30 dias, do dia 22 de julho até 18/8, foram praticamente R$600 mil, excelências. E detalhe, os gastos com motorista, carro e jatinho, declarados e contabilizados na campanha. Como é que nós não vamos contabilizar isso na pré-campanha também? Dentro do Paraná, tudo que foi feito. Há aqui o que seja, excelências, uma continuidade de pré-campanha e campanha, nas contratações, nos fornecedores, na equipe, no marketing, que era, de novo, exatamente aquilo que se tinha na Selma Arruda. Vai dizer o quê? Que é perseguição, que é invenção? Senhores, está tudo provado. Eu fiz questão de trazer para vossas excelências aqui. E nós não podemos jogar para debaixo do tapete tudo isso daqui que se provou. São relatórios assinados pelo próprio pré-candidato. O próprio senhor Sérgio Moro assinava os relatórios e dava conta do que servia, para onde que ele ia, para que usava os motoristas. E isso daqui só veio ao conhecimento pela União Brasil, que veio aos autos e trouxe para nós as provas disso. Trouxe, inclusive, não somente as provas do montante de dinheiro que tinha sido empregado, mas trouxe provas do dolo, de que, no mínimo, se eles não tinham intenção clara de abusar, eles assumiram totalmente os riscos. Quais são as provas? O Dr. Bruno já citou aquele e-mail em que o próprio União Brasil dá conta de que, se eles gastassem, seria considerado demais, seria considerado campanha antecipada. Isso foi no dia 9 de maio. E aquilo que a gente chama de parecer suicida, que é algo que é inédito aqui, que talvez tenha sido esquecido de ser juntado na defesa, mas a União Brasil trouxe para os autos, que é esse parecer assinado falando justamente dos limites da pré-campanha, do pré-candidato médio, da moderação de gastos, e que chega no final e fala justamente desse 30% do teto legal que poderia ser gasto na pré-campanha. Não existe 30% do teto. Os julgados que existem hoje falam de 10%. O Partido dos Trabalhadores teve um candidato ao Senado de Minas Gerais em 2018 declarado inelegível por R$250 mil gastos na pré-campanha. Isso representa 6% do limite de gastos. E quem que assina esse parecer? O primeiro suplente, o senhor Luiz Felipe Cunha. E aqui eu tenho que aproveitar a deixa para falar dos fatos mais graves que aconteceram aqui nesse processo, excelências. A Selma Arruda foi cassada. Um dos fatos que motivaram a cassação da Selma Arruda foi um empréstimo que ela teria contraído na pré-campanha do seu primeiro suplente, de R$1,5 milhão. Quando o senhor Sérgio Moro sai subitamente do Podemos e vai para a União Brasil, depois o Podemos vem e comenta na imprensa e fala o seguinte: veja, o motivo dele ter saído foi o seguinte: Cunha, o primeiro suplente, queria fechar um segundo contrato por meio do seu escritório de advocacia, mas o pedido teria sido negado, segundo a legenda, por inexistir objeto para o serviço. Em nome de Moro, Luiz Felipe Cunha fazia questão de mostrar notas de alto valor ao Podemos, para pressionar por mais pagamentos. Qual é uma das primeiras coisas, uma das primeiras contratações que os investigados fazem, quando vão para a União Brasil? Some o advogado sério, o advogado especialista, o advogado competente que defende o senhor Sérgio Moro, e entra o primeiro suplente. Faz um contrato copia e cola, num valor de R$1 milhão, para fazer uma assessoria suposta de pré-campanha ou para o partido. Nunca comprovaram, me desculpe dizer, não há comprovação disso nos autos, pelo período de 4 meses para receber R$250 mil por mês. Esse valor representava pelo menos 5 vezes o valor que a União Brasil pagava para os advogados que prestam plantão dentro da União Brasil, que advogam no Supremo, que advogam no TSE. 5 vezes. Excelente sustentação do Luiz Eduardo Pecinin, né? Ótima sustentação, uma clareza impressionante, né? E esse contrato de honorários advogatícios forjado aí com um suplente da chapa, é de uma picaretagem a toda prova, né, pessoal? É picaretagem, não tem outro termo. E assim, esse caso, pessoal, ele é bastante paradigmático, né, nessa questão do abuso de poder econômico eleitoral nas eleições. E é importante que a gente aproveite esse caso, pessoal, para fazer debates, para tratar dessa questão da presença do poder econômico na nossa democracia, de como o poder econômico ele subverte a democracia. Como o poder econômico ele atrapalha a democracia, ele burla os principais princípios da democracia, que são o princípio da igualdade
de forças, de armas, de campanha. E como a nossa democracia precisa ser aprimorada, com mecanismos que efetivem a igualdade entre as partes, né? A possibilidade de que todas as candidaturas concorram com paridade de armas, né, pessoal? A própria questão dos tempos de televisão, dos tempos de propaganda eleitoral, de exposição dos candidatos na mídia corporativa, nas pré-candidaturas, todas essas questões aí, pessoal, influenciam diretamente no panorama eleitoral. É evidente que uma candidatura que gasta milhões, como foi a do Sérgio Moro, ela tem uma vantagem enorme em relação a outras candidaturas que não gastam 500 mil. Ou as candidaturas dos partidos que não têm nem fundo eleitoral, que não gastaram 20 mil reais. Então, existe uma disparidade muito grande e um abuso do poder econômico legalizado, legitimado. Neste caso aqui do Sérgio Moro, nós estamos tratando de um abuso de poder econômico que extrapolou as leis, extrapolou as regras eleitorais. E é por isso que o Sérgio Moro está tendo um mandato analisado, julgado. Mas a gente precisa trazer a reflexão e travar o debate sobre o abuso de poder econômico legítimo, legalizado, aquele que está dentro da lei, que está dentro do sistema. Esse é o pior abuso econômico que a gente precisa combater, que a gente precisa refletir e traçar um grande debate na nossa sociedade para que as eleições tenham cada vez mais uma semelhança com a vontade popular. Porque é inequívoco que o poder econômico tem eleito muita gente no Brasil. E eu ousaria dizer que a maioria dos deputados, dos senadores, são eleitos com um abuso legalizado do poder econômico. E com, por exemplo, a exposição na mídia corporativa desmedida. Então, eu acho que esse tema seria muito importante, muito importante. Vou fechar esse vídeo aqui, ó, com o Eduardo Moreira, que é um cara que eu gosto muito aí. Vou trazer um videozinho de 1 minuto e meio dele, hoje de manhã no ICL Notícias, analisando aí esse início do julgamento, né? E o título do vídeo eu achei muito legal, né, pessoal? Sérgio Moro, de Batman brasileiro a bajulador de Valdemar Costa Neto. Vamos ver o que o Eduardo Moreira nos diz. Quem diria que Moro virou bajulador de Valdemar da Costa Neto? Grava isso, irmão. Grava isso, minha irmã, porque isso é importante tu gravar na tua cabeça. O cara que o Brasil inteiro teve como defensor dos bons princípios, como o cara que mais combatia a corrupção, como o cara que ia no evento lá do LEAD, do não sei quê, Nova York, Homem do Ano, botava a gravatinha borboleta, entrava nos lugares sendo aplaudido como sendo o Batman brasileiro, virou bajulador de Valdemar da Costa Neto. O bom de falar só Valdemar da Costa Neto é que tu não tem que explicar. Tem uma meia dúzia de pessoas no Brasil, o que são as pessoas, tipo Fernando Collor de Mello, entendeu? Precisa explicar alguma coisa. Eduardo Cunha, precisa explicar alguma coisa? Não tem. E o Valdemar tá ali nessa galera que é hors concurso, não compete. O troféu maior corrupto do ano, eles não competem. Eles podem um dia virar o nome do troféu. Concorrendo ao troféu Arthur Lira, concorrendo ao troféu Valdemar da Costa Neto. O nome do troféu eles podem virar, mas eles não podem competir. E o Moro virou bajulador dessa turma. Tá aí, pessoal. Muito bom, né? Muito bom. Para fechar com chave de ouro aí o Eduardo Moreira, né? Deixa eu pedir aqui, ó, pessoal, faisquei aqui o Pix do canal aí, para quem tiver condições, né, de contribuir, ajuda muito o trabalho do canal, né? Quem chegou até o final, pessoal, não deixou a curtida ainda, ó. Deixa a curtida, castiga o dedo aqui no like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para as notificações, né? Quem chegou aqui ao final é porque gostou, é porque valoriza o nosso trabalho. E se não está inscrito ainda, se inscreve ali, ativa o sininho para as notificações, né? E o Pix ficou aqui, ó. QR Code ficou durante todo o vídeo aqui também, para quem quiser ir através do QR Code, né? É isso, pessoal. Vamos
acompanhar esse julgamento aí. Estaremos acompanhando aqui, voltaremos com outros resumos, boletins, e talvez até fazendo ao vivo aí no último dia do julgamento. Vamos pensar nisso aí. Certo, pessoal? Valeu!